Olá, meus amigos, como vocês estão? Estamos retornando para um painel saúde com mais uma discussão, aquela pílula do saber, com informações extremamente importantes, relevantes na área do exercício e do esporte. E hoje, com prazer, eu gostaria de chamar o meu amigo, o professor João Marcelo de Queiroz Miranda, que é mestre em Educação Física. Tudo bem, professor? Muito obrigado. Como é que vai? Docente da Uninove e também da Unicid e doutorando em Educação Física. João, muito obrigado por você estar conosco e eu queria que você nos dissesse hoje sobre a questão das capacidades físicas aplicadas ao tenista. E aí, procura pensar o que é tenista adulto, tenista adolescente, quais são as diferenças? Muito obrigado, João. Professor, eu que agradeço, muito prazer estar aqui no seu programa. Bom, pessoal, antes de mais nada, a gente tem que pensar um pouquinho na modalidade, né? Então, quando se olha para o tênis profissional, eu tenho que verificar nas partidas quais são as características que estão predominantes ali, né? Então, quantos golpes um tenista ele faz por jogo? Qual é a quilometragem que ele percorre durante uma partida? A gente sabe que o tênis é uma modalidade intermitente, né? E ela não tem hora para acabar. Um set, uma partida pode demorar 50 minutos, uma partida pode demorar 2 horas, uma partida pode demorar 3 horas. E aí o tenista, seja ele juvenil, seja ele profissional, ele tem que estar preparado para poder suportar aquela exigência, né? E aí, a partir disso, eu vou identificar quais são as capacidades físicas mais importantes, mais relevantes, e entender quais são as manifestações que eu preciso treinar ao longo dessa prescrição de treinamento, ao longo de uma periodização. Então, se a gente pensar em capacidades condicionantes, nós temos força, velocidade e resistência como as principais capacidades inerentes ao jogo de tênis de campo. Então, começando pela força, nós podemos perceber que força rápida ou potência e a força máxima, elas estão intimamente ligadas, né? E precisam ser treinadas, porque um tenista ele pode executar cerca de 350 golpes durante um jogo, sendo que a força de resistência não pode ficar de fora também, né? Um saque ele é extremamente potente, mas também depende muito da força máxima. Para segurar uma raquete durante 2, 3 horas, o tenista também precisa de força isométrica, né? Então, é interessante pensar nessas várias possibilidades e várias manifestações dessa capacidade. Quando eu penso em agilidade, eu vou pensar primeiro na distância que o tenista percorre durante um ponto, né? Normalmente, os tenistas eles percorrem para acertar uma bola cerca de 3 a 6 metros para executar uma determinada técnica. E ao longo de uma partida, eles vão utilizar vários sprints para mudando a direção, para tentar chegar a uma bola mais curta perto da rede. Então, agilidade, tempo de reação, velocidade de aceleração são manifestações também de velocidade extremamente importantes. E por último, eu tenho a resistência e vou pensar também no metabolismo energético dessa modalidade e pensar que, apesar dos golpes serem muito curtos e extremamente potentes, eu tenho que fazer a execução destes por um grande período de tempo, né? Como eu já havia dito, uma partida pode demorar 3 horas, né? Mas a maioria dos pontos, segundo a literatura, eles demoram de 5 a 10 segundos. E o jogador de tênis, ele passa mais tempo recuperando entre um ponto e outro do que jogando em si. Então, se eu pensar no metabolismo energético, eu vou pensar em treinar o metabolismo aeróbio e o metabolismo anaeróbio lático e alático. Então, como podemos ver na pergunta do professor Ailton, essas 3 capacidades condicionantes e associadas com outras capacidades, como flexibilidade, relação espaço-temporal, ritmo, equilíbrio dinâmico, equilíbrio estático, elas não podem ficar de fora de uma prescrição de um treinamento para um tenista, seja ele juvenil ou seja ele profissional.
Mas aí teremos a questão de frequência semanal, quantas horas de treinamento um atleta juvenil fica dentro de uma quadra, quanto tempo um profissional fica, quanto vai ser dedicado ao treinamento de cada uma dessas manifestações de força, ou de velocidade, ou de resistência. João, uma questão para você passar para os nossos internautas pensando no tênis enquanto modalidade, ele tem um determinante mais oxidativo ou mais glicolítico? Essa é a primeira pergunta. A outra se você tem alguma informação sobre as questões de qual é o gasto calórico que um tenista ele acaba tendo durante uma partida regular, nem muito longa, nem muito curta. Bom, o tênis ele é uma modalidade muito intrigante quando a gente quer determinar um metabolismo energético, né, exato, porque as partidas elas são muito variadas em quanto a tempo, em quanto a exigência física, depende muito do estilo do jogador, se é um jogador agressivo, se é um jogador que saca e já sobe para a rede para matar o ponto, se é um jogador que prefere jogar mais no fundo da quadra, dando predomínio para a resistência, né, e para a consistência dos seus golpes. Então, a maioria dos estudos eles mostram que o sistema glicolítico imediato ele funciona muito bem para a maioria dos pontos, que são de curtíssima duração, né, de 5 a 10 segundos, dependendo do piso em que se joga, seja saibro, seja quadra dura ou até mesmo a grama. E para suportar a exigência total de uma partida, eu preciso do condicionamento físico do metabolismo aeróbio, né? Agora, em termos de gasto calórico, porque eu posso imaginar que o gasto calórico não deve ser baixo numa partida de tênis por todas as demandas que você falou. O que a literatura fala sobre isso? Qual a sua experiência sobre isso? Na verdade, poucos trabalhos fizeram essa mensuração de gasto energético, e os poucos trabalhos que fizeram com consumo de oxigênio portátil, por analisador de gases portáteis, eles observaram a predominância do metabolismo anaeróbio, né, mas com a participação muito grande, já que de 100% dos pontos jogados, o tenista ele acaba descansando em média aí de 70% da partida, ele se recupera, por isso ele consegue jogar em alta intensidade durante uma partida inteira. Muito bom. João, queria te agradecer por essa presença aqui e deixar nosso abraço para os colegas. E quem sabe um dia a gente consiga novamente conversar sobre esses temas tão interessantes, que é a questão da demanda metabólica e agora com outras modalidades também, além do tênis. Então, João, muito obrigado. Obrigado, prazer estar com você. E até breve. Tchau, tchau para todos. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal.